Renata, eu acho que tem até muita gente competente falando sobre arbitragem no Brasil, mas ninguém fala com tanta clareza, de forma tão fácil de se entender como você. Parabéns pelo seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte, Renata. A gente teve aqui com o Igor Benevenuto ano passado e ele nos disse que estava aposentando do gramado e que a partir de então ficaria só no VAR. Um dirigente do Atlético, há alguns anos, disse o seguinte: com o processo do VAR, o VAR vai começar a apitar os jogos. A pergunta é se não deveria haver um rodízio entre quem está no VAR e quem está no campo. Quem está no campo prefere o campo, ok, mas a cada 3 jogos tem que ir lá e fazer um jogo no VAR. E quem está no VAR, a cada 3 jogos, tem que ir lá e fazer um jogo no campo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos condicionados e, de repente, fica cômodo estar no VAR. O que você pensa a respeito disso? Eu acho muito interessante, pertinente essa discussão. E eu vou te falar que é uma discussão que eu nunca falei antes, para falar a verdade assim. Você tem a questão hoje de muitos árbitros estão parando no campo de jogo e estão indo para o VAR. Você tem árbitros de campo que não gostam de fazer VAR. Mas, ao mesmo tempo, eu acho válido, sim, você fazer esse rodízio. Você entender o que é o campo, você entender o que é o VAR. Porque são realidades diferentes. São coisas diferentes. Então, é algo pertinente? É algo pertinente. Na verdade, eu vou além disso. Quando a gente estava falando até a resposta anterior de soluções, eu falo que, para mim, era importante a gente ter ex-jogador numa comissão de arbitragem. É importante a gente ter ex-jogador no VAR. Porque eu penso o seguinte, quando você tem lances claros, porque tem parte da regra que ela é nua e crua ali, é aquilo, pronto, acabou, não tem discussão. Hoje, bateu na mão acidental do jogador e esse jogador imediatamente faz o gol tem que ser anulado. Isso é regra, não tem interpretação. Agora, quando cabe interpretação, eu falo que hoje você tem que saber muito mais, entender muito mais, saber muito mais de futebol do que de regra. É você entender o que acontece naquele lance. E aí, esse contato físico é o suficiente ou não para derrubar o jogador? Esse segurar na camisa gera impacto ou não? O jogador, ele sabe que por exemplo, o atacante está vindo, entrando na área, ele sabe que tem um defensor vindo para disputar a bola com ele. Ele diminui a passada dele para receber o contato. Isso é falta? Ou ele parou, justamente brecou para sofrer essa falta? Ou realmente ele estava na jogada, ele parou para dar um drible e sofreu o contato? Muitas vezes isso é entendimento de futebol e é a hora que você tem que interpretar. E nesses momentos, um ex-jogador poderia ajudar muito no VAR e também numa comissão de arbitragem, né? No meio da arbitragem ali. E os árbitros que se dão bem, muitas vezes, é o que foram ex-jogadores, os que jogaram bola. E aí, nessa questão do VAR e do campo, vocês citaram até o Arnaldo, que falou que não ia funcionar. E é interessante a hora que a gente pensa, em São Paulo, eu não vou lembrar o ano, né? Eu era pequena, mas eu sei que teve uma época que nós tivemos 2 árbitros apitando no campo. Então você tinha cada árbitro em uma metade. Foi um projeto assim de tentar fazer dar certo. E não deu. Por quê? Porque numa metade do campo você tinha um critério e na outra metade você tinha outro. Você tinha um árbitro que marcava um tipo de pênalti aqui que o outro na outra metade não marcava. Que aplicava um cartão amarelo aqui e o outro não aplicava. E se você parar para pensar, assim como não funcionou por falta de critério dentro do campo, por cada um apitar meio campo, quando você olha o campo e o VAR, é a mesma coisa, porque os árbitros ainda têm critérios diferentes. Então, o árbitro do campo enxerga, interpreta o lance de uma maneira diferente do árbitro de vídeo. E aí não vai funcionar. Eu sou uma pessoa que sempre defendeu o VAR.
Mas do jeito que a gente está vendo ultimamente, o que a gente viu nessas últimas rodadas, para mim, o Brasileirão até aqui, em alguns jogos, foi apitado pelo VAR. É isso que eu vi. Então você acaba ali com o árbitro de campo e deixa a ferramenta tomar conta, só o árbitro de vídeo.